Meu pai bilionário tem um jeito doentio de testar meus namorados. Ele deixa um relógio de 60 mil no banheiro para ver se roubam. Meu pai já destruiu 3 relacionamentos meus e eu só descobri o motivo real quando era tarde demais para salvar qualquer um deles. Não foi uma briga, não foi ciúme, não foi distância. Foi um relógio. Um único relógio de 60 mil dólares deixado propositalmente na beira de uma pia de mármore, com um rastreador GPS escondido dentro. 3 homens viram aquele relógio. 3 homens cometeram o mesmo erro. E agora, com o quarto sentado na minha sala de jantar, meu pai acabou de se levantar da mesa com aquele sorriso que eu já aprendi a odiar. Ele foi em direção ao banheiro. E eu precisava saber, desta vez, ia ser diferente? Ou meu pai ia destruir mais uma vez a única coisa boa que eu tinha? Para o mundo lá fora, meu pai é um filantropo, um lendário homem de negócios, o tipo que aparece em capas de revista com frases sobre integridade e legado. Mas dentro da nossa mansão, ele é um homem que acredita, com uma convicção quase religiosa, que todo ser humano tem um preço. E que qualquer homem que saísse comigo não passava de um caça-fortunas de terno esperando o momento exato de enfiar a mão no bolso do império dele. O primeiro namorado que ele destruiu era médico. O segundo, advogado. O terceiro, dono de uma startup que tinha aparecido em 3 publicações de negócios. Todos diferentes na superfície. Todos iguais na queda. Meu pai sempre fazia o mesmo. Convidava para jantar, era cortês durante a entrada, levantava no meio do prato principal com uma desculpa qualquer, ia até o banheiro de visitas e deixava o Patek Philippe edição limitada bem na beira da pia. 60 mil dólares de isca. Então voltava à mesa, servia mais vinho, continuava a conversa como se nada tivesse acontecido. E esperava. O médico pegou o relógio e enfiou no bolso da calça. O advogado tentou escondê-lo dentro de um vaso decorativo e depois disse que não tinha visto nada. O empreendedor foi mais sofisticado, tirou uma foto discreta com o celular, provavelmente para pesquisar o preço depois, e o deixou no lugar mais com os dedos já marcados na caixa. Meu pai sempre voltava à mesa com o celular na mão, a tela virada para o convidado, o mapa do rastreador GPS pulsando em azul, indicando exatamente onde o relógio tinha ido ou tentado ir. E então, com um sorriso que eu via antes mesmo que os lábios se movessem, ele dizia algo como: "Acho que o jantar chegou ao fim." Eu chorei nas 3 vezes. Não pelo relógio, não pelo teste em si, mas porque cada vez que ele expulsava alguém antes da sobremesa, ele também estava me dizendo algo que nunca colocava em palavras, que a minha felicidade era menos importante do que a confirmação de que ele estava certo. Depois da terceira vez, parei de chorar. Não porque doesse menos, mas porque comecei a entender que aquilo não era proteção. Era controle. Então eu conheci Ian. Ian não era o tipo de homem que aparecia nos eventos para os quais meu pai me levava. Não tinha o sobrenome certo, não tinha o relógio certo, não tinha aquela postura específica de quem sabe que está sendo avaliado e decide performar de acordo. Era professor de história numa escola pública, morava num estúdio alugado, dirigia um carro com 12 anos de uso e passava os fins de semana servindo comida num restaurante comunitário a 3 quarteirões de casa. Quando eu disse isso ao meu pai pela primeira vez, ele nem levantou os olhos do jornal. Só murmurou: "Vou deixar o relógio pronto." Eu implorei que parasse. Disse que dessa vez era diferente, que Ian não se importava com dinheiro, que ele estava errado. Meu pai dobrou o jornal, me olhou por exatamente 2 segundos e disse: "Todo mundo se importa com dinheiro, querida. Alguns só disfarçam melhor que outros." Eu o conheci 3 meses antes numa fila de banco, das formas mais improváveis possíveis. Estava esperando minha vez para resolver uma coisa burocrática que tinha adiado tanto que não havia mais alternativa a não ser ir pessoalmente. Ele estava 2 pessoas à minha frente com um envelope de manila numa mão e um livro aberto em cima do envelope, lendo de pé como se uma fila de banco fosse um lugar perfeitamente razoável para fazer isso. Num determinado momento, ele virou a cabeça, percebeu que eu olhava para a capa do livro, sem dizer uma palavra, inclinou o livro na minha direção para que eu pudesse ler o título. Foi só isso. Mas foi suficiente para que eu dissesse alguma coisa.
E a conversa que começou naquela fila durou 3 meses sem que eu sentisse que precisava ser outra pessoa para tê-la. No nosso primeiro encontro, fomos a um restaurante que ele escolheu, um lugar pequeno com mesas de madeira bruta, guardanapos de papel e um cardápio escrito à mão numa lousa. Eu cheguei com uma bolsa que custava mais do que o carro dele e sentei em frente a ele sem saber exatamente como me comportar num lugar assim. Ian não notou, ou se notou, não tratou isso como um problema. Falou dos seus alunos com uma precisão que me surpreendeu, lembrava nomes, lembrava dificuldades específicas, lembrava o exato momento em que alguma coisa tinha feito sentido para alguém. Não era o tipo de conversa que eu esperava ter num primeiro encontro, mas foi a primeira conversa em muito tempo em que não senti que estava representando um papel. E foi exatamente por isso que, 3 meses depois, eu o levei para aquele jantar, mesmo sabendo o que meu pai ia fazer. A grande sala de jantar estava silenciosa quando nos sentamos. Lustres de cristal projetavam sombras compridas sobre os retratos em molduras douradas nas paredes. Do lado de fora, o jardim estava escuro. Meu pai estava estranhamente calado, diferente das outras vezes, menos expansivo, mais cirúrgico, observando cada gesto de Ian com a atenção de um homem que já sabe o que procura e está apenas esperando confirmar. No meio do prato principal, meu pai se levantou, disse que precisava verificar um e-mail urgente e foi em direção ao banheiro de visitas. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que naquele banheiro, naquele exato segundo, ele estava posicionando o Patek Philippe na beira da pia de mármore, com o rastreador GPS ativado, com o celular já no bolso pronto para mostrar o mapa assim que o relógio se movesse. Fiquei olhando para Ian com o garfo na mão e aquele barulho surdo no peito que a gente faz quando sabe o que vai acontecer e não pode mudar. Ian cortou um pedaço de carne e levou à boca sem pressa. Olhou para um dos retratos na parede com genuína curiosidade. Perguntou quem era o homem da moldura dourada, ouviu a resposta, fez um comentário simples sobre o bisavô que tinha chegado sem nada e construído tudo. E então perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti. Ele não insistiu. Isso também era Ian, ele sabia exatamente quando não empurrar. Meu pai voltou. Entrou como sempre entrava em qualquer ambiente que lhe pertencia, com aquela postura que ocupava o espaço antes do corpo. Sentou-se, dobrou o guardanapo, ergueu a taça com os 2 dedos de sempre. Começou a fazer perguntas que pareciam conversa mas eram interrogatório. Há quanto tempo dava aula, se nunca tinha pensado em algo mais lucrativo, se os homens da sua geração não se sentiam para trás quando viam outros com mais. Ian respondia tudo sem defensiva e sem performance. Falava como alguém que não precisa convencer ninguém de coisa alguma. No momento que me congela até hoje, Ian pediu licença e se levantou em direção ao banheiro. Pelo mesmo corredor que meu pai tinha percorrido minutos antes. Eu vi meu pai tirar o celular debaixo da mesa. A tela acesa. O aplicativo do rastreador aberto. Os dedos quietos sobre o vidro. Esperando. A sala ficou quieta. O relógio de pêndulo marcou os quartos. Alguém mexeu em alguma coisa na cozinha. Uma das chamas dos lustres tremeu e se estabilizou. E então Ian voltou. Sentou-se. Ajeitou o guardanapo. Tomou um gole de água. Continuou como se absolutamente nada tivesse acontecido, porque para ele nada tinha acontecido. Olhei para meu pai. Ele tinha os olhos fixos na tela do celular. Vi a sobrancelha franzir exatamente 1 milímetro. Ele deslizou o dedo, olhou de novo, depois guardou o celular no bolso interno do paletó com um movimento tão lento e tão controlado que parecia que estava aprendendo a respirar outra vez. Pedi mais vinho. Ele disse sim com a voz completamente plana. Plana demais. Terminamos o jantar. Meu pai falou pouco nos últimos 20 minutos. Ian não pareceu notar, ou se notou, não demonstrou. Continuou sendo exatamente o mesmo homem que tinha chegado, sem pressa, sem pose, sem nenhuma necessidade de preencher os silêncios com palavras desnecessárias. Quando nos levantamos, meu pai acompanhou Ian até a porta com uma cortesia que eu não ouvia nele há anos. Ian apertou sua mão, agradeceu o jantar, me deu um beijo rápido no rosto e saiu andando em direção ao carro, estacionado 3 casas abaixo na rua.
Estava chuviscando. Ian andou do mesmo jeito. Meu pai e eu ficamos parados na entrada vendo as lanternas traseiras sumirem na esquina. O ar cheirava a chuva e terra molhada. Boa noite, disse meu pai. E foi em direção ao escritório sem sorrisinho, sem celular erguido, sem discurso. Apenas seus passos sobre o mármore e a porta se fechando com um clique seco. Fiquei sozinha na entrada. 3 relacionamentos destruídos. 3 homens expulsos antes da sobremesa. 3 noites chorando no quarto enquanto meu pai servia uísque no escritório, satisfeito por ter razão mais uma vez. Desta vez, não houve expulsão. Desta vez, meu pai tinha voltado à mesa sem nada para mostrar. E em vez de alívio, o que eu senti foi algo muito mais estranho, o desconforto de ganhar sem saber ainda o que... Na manhã seguinte, desci para o café às 8 horas e meu pai já estava na mesa. Isso não era raro. O raro era que ele não estava com o jornal. Tinha as 2 mãos em volta da xícara e olhava para o jardim com uma expressão que levei alguns segundos para identificar, porque nunca a tinha visto nele antes. Ele não estava calculando. Estava pensando. Existe uma diferença, e eu conhecia meu pai bem o suficiente para saber qual era qual. Sentei-me. A cozinheira trouxe café sem que eu pedisse. Lá fora, o jardim ainda estava molhado da chuva da noite anterior. Bom dia, disse. Bom dia, respondeu ele. Silêncio. Servi o café. Tomei um gole. Dormiu bem? Perguntou. Sim. Você nem tanto. Ele não respondeu. Ficamos 10 minutos tomando café sem falar, o que não era completamente incomum, mas tinha uma textura diferente dos silêncios normais daquela mesa. Os silêncios normais do meu pai eram cheios de jornal, de telefone, de rádio, de notícias, de qualquer coisa que preenchesse o espaço entre um compromisso e outro. Este silêncio estava vazio. Quando me levantei para ir embora, ele disse, sem virar o rosto do jardim, o Ian não tocou no relógio. Parei. Não me virei de imediato. O rastreador marcava o banheiro de visitas durante todo o tempo que ele esteve lá dentro, disse meu pai. Não se moveu 1 centímetro. Eu sei, papai. Agora sim me virei. Meu pai continuava olhando o jardim. Há quanto tempo vocês estão juntos? 3 meses. E nesse tempo ele nunca te pediu nada, dinheiro, contatos, favores? Nunca. Ele assentiu muito devagar, como se estivesse confirmando algo que já sabia, mas que precisava ouvir dito em voz alta. Depois pegou a xícara, deu o último gole, e a colocou sobre a mesa com cuidado. Vou investigá-lo, disse. Não era pergunta, não era aviso, era informação. Tudo bem, respondi. E fui embora sem discutir, porque discutir com meu pai sobre esse ponto era inútil, e eu sabia que ele ia investigar de qualquer forma, com ou sem minha permissão. A diferença era que desta vez eu não ia fingir que não estava acontecendo. Ian ligou naquela tarde. Como você está? Perguntou. Bem. E você? Bem, tenho 27 provas para corrigir e o aquecedor do escritório parou de funcionar, mas fora isso, bem. Eu ri. Não consegui evitar. Como foi o jantar para você? Perguntei. Houve uma pausa breve. Seu pai é um homem interessante, disse. Isso é uma forma muito educada de dizer. Ele é inteligente e desconfia de tudo. Isso geralmente vem de algum lugar. Não respondi de imediato. Ian tinha esse costume, dizia coisas que exigiam tempo para processar e não preenchia esse tempo com mais palavras. Você se incomodou? Perguntei finalmente. Não, ele me fez perguntas razoáveis e eu respondi com honestidade. Se isso não for suficiente para ele, é problema dele, não meu. Ele disse isso sem amargura, apenas como um fato. E aquela ausência de ressentimento me disse mais sobre ele do que qualquer coisa que ele pudesse ter colocado em palavras. Meu pai demorou 4 dias para me convocar. Me chamou ao escritório numa quinta-feira à tarde, que era a forma que ele tinha de sinalizar que o que vinha era conversa formal. O escritório cheirava a madeira velha e livros antigos. Havia uma pasta fina sobre a escrivaninha.
Sentei-me em frente a ele. Eu investiguei, disse. Já sei. Não tem dívidas, não tem antecedentes, não tem nenhum vínculo com ninguém do meu meio de negócios. Fez uma pausa. Também não tem nenhum ativo relevante. O carro tem 12 anos, vive de aluguel, as economias são modestas. Isso eu já sabia, papai. O que você não sabia? Disse ele, abrindo a pasta. É isto. Empurrou uma folha para mim. Era uma lista de nomes, 22 nomes com datas ao lado e uma coluna de anotações breves escritas à mão. São alunos dele dos últimos 8 anos que ele continuou acompanhando depois de formados, disse meu pai. Alguns tinham problemas em casa, outros estavam em situações de risco. Ele os procurou por conta própria, fora do horário escolar, sem que ninguém pedisse e sem cobrar nada. Fiquei olhando a lista. Não disse nada. Também encontrei 3 cartas de famílias que escreveram para a escola para agradecer e um reconhecimento municipal que ele nunca foi buscar porque disse que esse tipo de coisa o deixava desconfortável. Levantei os olhos para meu pai. O rosto dele não mostrava o que eu esperava. Não mostrava derrota. Mostrava algo muito mais raro nele, a confusão genuína de um homem que passou décadas construindo uma teoria sobre como o mundo funciona e acabou de encontrar um dado que não se encaixa em lugar nenhum. E então? Disse. E nada, respondeu. Só queria que você soubesse o que encontrei. Peguei a folha, olhei de novo para a lista, depois devolvi. Empurrei a pasta de volta para ele. Eu já sabia disso, papai. Não precisei contratar ninguém para saber. Só precisei ouvi-lo falar. Meu pai não respondeu. Levantei-me e fui em direção à porta. Antes de sair, parei. Havia algo que precisava dizer e que tinha adiado por tempo demais. Você destruiu 3 relacionamentos meus usando aquele relógio, disse sem me virar. O médico, o advogado, o empreendedor. Você os expulsou antes da sobremesa e eu chorei 3 vezes no meu quarto enquanto você tomava uísque no escritório, convicto de ter feito a coisa certa. Silêncio atrás de mim. Desta vez o relógio ficou onde você o colocou. E ainda assim, aqui está você, procurando outra razão para estar certo. Abri a porta. Não vou continuar esperando sua aprovação para viver minha vida. Só queria que você soubesse disso. Saí e fechei a porta sem bater. Fiquei um momento no corredor com a mão ainda na maçaneta, esperando ouvir alguma coisa do outro lado. Passos. A gaveta da escrivaninha. Qualquer coisa. Não houve nada. Apenas o silêncio do escritório e lá fora o jardim que continuava molhado de uma chuva que já tinha parado. Meu pai não mencionou Ian durante 2 semanas inteiras. Isso era completamente novo. Depois dos 3 anteriores, sempre havia um comentário no dia seguinte, uma observação disfarçada de preocupação, alguma forma de manter o tema vivo para que eu sentisse que o veredito dele ainda estava em aberto. Desta vez, nada. Tomávamos café da manhã, jantávamos quando coincidíamos, conversávamos sobre a casa ou sobre a fundação que ele presidia, e o nome de Ian simplesmente não aparecia. Meu pai era capaz de muitas coisas, mas o silêncio estratégico era a ferramenta que eu mais custava decifrar. Não sabia se significava que ele tinha encerrado o assunto ou que ainda o processava num lugar onde eu não tinha acesso. O que comecei a notar foi que ele saía mais cedo e voltava mais tarde, que algumas noites chegava com uma expressão que não era cansaço mas algo mais difícil de nomear, e que 2 vezes o encontrei na biblioteca com um livro aberto nas mãos que ele claramente não estava lendo. A página era a mesma nas 2 vezes. Na quinta-feira da segunda semana, a cozinheira me entregou uma informação sem saber o que estava fazendo. Seu pai esteve me perguntando sobre o Sr. Ian, disse enquanto me servia o café, com a naturalidade de quem não percebe que está revelando algo importante. Perguntando o quê? Se era o homem que tinha vindo jantar, como ele tinha me parecido. E eu disse que muito educado, que foi o único convidado em anos que me agradeceu pela comida antes de ir embora. Não respondi nada. Tomei o café e fiquei olhando para a xícara pensando naquilo. O único convidado em anos que agradeceu. 22 anos de jantares naquela mansão.
Ian era o único que tinha enxergado a cozinheira como uma pessoa e não como parte do cenário. Naquela tarde liguei para ele. Você sabe que meu pai ainda está te investigando? Disse. Sim, imagino, respondeu. Como você sabe? Porque alguém da direção da escola me avisou que tinham pedido informações sobre mim. Não foi difícil deduzir quem. E isso não te incomoda? Ele demorou um momento. Um pouco. Mas eu entendo por que ele faz isso. Eu não entendo. Se você entendesse, disse ele, só não quer dar a ele essa razão. Isso ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. A rachadura apareceu num sábado de manhã. Eu estava no jardim com um café quando meu pai saiu pela porta lateral com o celular na mão e cara de não ter me visto. Sentou-se numa das cadeiras de ferro sob a nogueira e discou um número. Não tentei escutar, mas o jardim da mansão é silencioso de manhã, antes de o pessoal começar a se movimentar, e meu pai sempre falou alto quando estava concentrado. Preciso que me conte mais sobre aquele programa, disse ele. O dos jovens em risco. Desde quando você está aí? Perguntou. Desde antes de você sair. Ele assentiu. Não disse nada por um momento. Depois, você sabia que seu namorado coordena um programa extracurricular para alunos em risco de abandono? Sim, me contou na primeira semana. Meu pai olhou para o jardim. Há resultados documentados, disse. 4 jovens em 4 anos que terminaram o ensino médio quando as estatísticas indicavam que não terminariam. Eu sei, papai. E por que você não me disse? Olhei para ele. Por que não era uma informação que fosse mudar nada para você? Seu problema com Ian nunca foi que ele não tivesse méritos. Seu problema foi que ele não tinha dinheiro. Meu pai não respondeu de imediato. Isso não é totalmente justo, disse finalmente. Então me diga como é. Ele se levantou da cadeira, andou alguns passos sobre a grama molhada que ainda brilhava com o orvalho e parou de costas para mim. Quando eu era jovem, disse, confiei em alguém que não merecia essa confiança. Perdi muito. Não só dinheiro. Desde então aprendi a verificar antes de confiar. Isso não é paranoia, é experiência. Era a primeira vez que ele me dizia algo assim. Em 30 anos, nunca tinha mencionado uma perda que não fosse financeira. Nunca tinha aberto nenhuma porta para sua história pessoal. O passado simplesmente não existia no vocabulário dele. Quem foi? Perguntei. Não importa. Já passou. Importa, papai. Por que você está usando o que aquela pessoa te fez para medir todo mundo, inclusive Ian, que não tem absolutamente nada a ver com a sua história? Ele se virou, me olhou com uma expressão que não soube ler por completo. Pode ser, disse. E suspirou. 2 palavras. Vindas dele, naquele contexto, eram mais do que eu tinha esperado ouvir em muito tempo. Entrou em casa sem dizer mais nada. Fiquei no jardim com o café frio na mão, olhando para a nogueira, pensando que não tinha ganhado nada concreto ainda, mas que algo tinha se movido. Algo pequeno, num lugar onde antes só havia muro. Não sabia se era suficiente. Mas naquela casa, com aquele homem, qualquer coisa que se movia contava. 3 dias depois, meu pai me pediu que jantássemos juntos na pequena sala de jantar. Não na grande, onde ficavam os lustres de cristal e os retratos e todo o peso do que ele havia construído. Na pequena, onde comíamos quando eu era criança e minha mãe ainda morava na mansão. Uma mesa para 4 pessoas, 2 janelas para o jardim lateral, um lustre que sempre deu uma luz mais quente do que o resto da casa. Não jantávamos ali havia anos. Eu não lembrava exatamente quantos. A cozinheira serviu sem perguntar, sopa, frango, salada, coisas simples. Meu pai esperou ela sair para falar. Quando eu tinha 28 anos, disse, tive um sócio chamado Marcos. Éramos amigos desde a universidade. Construímos juntos o primeiro negócio de verdade que tive. 3 anos de trabalho, os 2 sem dormir, sem férias, sem nada. Não disse nada, não queria interrompê-lo. No 3º ano,
Quando o negócio já funcionava bem, Marcos negociou em segredo a venda da parte dele para um concorrente sem me dizer nada. Na noite em que assinou os papéis, me ligou para avisar que já não éramos sócios. Assim, por telefone. E Marcos era realmente seu amigo ou você só acreditava que sim? Meu pai ficou em silêncio por um momento. Essa é a pergunta que me fiz durante anos, disse, e nunca cheguei a uma resposta que me convencesse completamente. Tomou um gole de água. O que você perdeu? A empresa. O concorrente comprou a parte do Marcos e usou aquela posição para me bloquear em todas as decisões até que não me restou outra opção a não ser vender a minha também, por um preço que ele fixou. Perdi 5 anos de trabalho e quase todo o capital que tinha. E Marcos? Ficou com uma comissão e desapareceu. Nunca mais soube dele. Silêncio. O que mais me custou não foi o dinheiro, disse meu pai. Foi que eu não vi isso acontecer. Acreditei que o conhecia. Jantamos juntos centenas de vezes. Fui testemunha no casamento dele. E em nenhum momento vi o que ele estava fazendo. Por isso o relógio. Mas isso não é a mesma coisa, papai. Os homens que saíam comigo não eram seus sócios, eram meus namorados. Eu sei. E você os expulsou mesmo assim? Eu sei, repetiu. Era a primeira vez em toda aquela conversa, e provavelmente em muitos anos, que ele não negava nem justificava. Apenas admitia, como um dado, com a mesma voz que usava para falar de contratos. Contei a Ian a história de Marcos no dia seguinte, no mesmo restaurante pequeno do nosso primeiro encontro. Ele ouviu sem interromper, com o café na mão e os olhos em mim, sem preparar o que ia dizer, sem nenhum daquele sinal de impaciência que a maioria das pessoas tem e não sabe que tem. Quando terminei, ficou um momento em silêncio. Como você se sente com tudo isso? Perguntou. Não sei. Melhor do que antes, mas não completamente bem. Por quê? Porque passei anos esperando que meu pai confiasse em mim. E quando finalmente confia, não é porque confia em mim, é porque Ian passou no teste dele. Ele assentiu devagar. Isso é justo, disse. E você, como se sente? Porque nunca te perguntei. Ian pegou o copo e o segurou um momento. Tem uma coisa que não te contei, disse. O tom era tranquilo, sem drama, mas algo naquelas palavras fez com que eu largasse o garfo no prato. O quê? O relógio. Eu o vi. Não disse nada. Estava exatamente na beira da pia. Um Patek Philippe, mostrador branco, pulseira de couro marrom. Vi no momento em que entrei no banheiro. O restaurante continuava igual ao redor, pessoas conversando, barulho de cozinha, uma mulher no fundo rindo de alguma coisa. Mas algo dentro da minha cabeça parou completamente. Você viu o relógio e não me disse? Sim. Por quê? Porque se eu dissesse naquela noite, a conversa se tornaria sobre o relógio e não sobre o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu? Que seu pai colocou um objeto caro num banheiro para ver se eu roubava e eu não o roubei porque não era meu. Não há mais história do que essa. Mas há, disse. Se você não o tocou porque sabia que era armadilha, isso é diferente de não tocar porque simplesmente não lhe ocorreu. Eu não toquei porque não era meu, repetiu. O fato de ser armadilha não muda isso. Se estivesse ali por descuido, eu também não teria pegado. Como posso saber disso? Você não sabe, disse ele, me olhando direto. Assim como eu não sei se você é completamente honesta comigo em tudo. Confiança não funciona com testes. Funciona com tempo. Você suspeitava que era uma armadilha antes de entrar para jantar? Suspeitava. Você passou 3 meses sem me convidar para conhecer seu pai e quando finalmente o faz, é num jantar formal na mansão dele. Não era difícil imaginar. E foi mesmo assim? Fui porque queria jantar com seu pai, não para passar em nenhum exame. Pedi a conta sem terminar o prato. Saímos para a rua. Era uma tarde fria e cinzenta. Caminhamos meia quadra sem falar. Na esquina, Ian parou.
Da próxima vez que seu pai quiser conversar comigo, prefiro que seja sem relógio no meio. Não era exatamente uma piada, mas algo no canto da boca dele era levemente. Eu ri. Foi uma risada curta, mais de alívio do que de qualquer outra coisa. Transmiti a mensagem ao meu pai naquela mesma noite. Ian me disse que da próxima vez que você quiser conversar com ele, prefere sem o relógio no meio. Meu pai parou. Ele sabe que viu e não tocou? Me disse hoje. Houve um silêncio de vários segundos. Ele viu desde o princípio, disse meu pai. Sim. Assentiu devagar e continuou andando sem dizer mais nada. 3 semanas depois meu pai ligou para Ian sem me avisar. Soube quando cheguei à mansão e os encontrei sentados no jardim com 2 xícaras de café sob a nogueira. Ian me viu primeiro e ergueu uma mão tranquila, como se aquilo fosse completamente normal. Estávamos conversando sobre o programa de bolsas da fundação, disse meu pai. Ele apontou que o processo de candidatura é longo demais para famílias sem tempo de acompanhar formulários, e que por isso muitos que se qualificam nunca chegam a se inscrever. Me pediu para revisar, disse meu pai. E ele tem razão. Está assim há 10 anos e nunca questionamos. Era a primeira vez que eu ouvia meu pai dizer que alguém de fora tinha razão sobre algo que ele administrava. Quando Ian foi embora, ficamos sozinhos no jardim. Também me desculpei com ele, disse meu pai. Como ele reagiu? Disse que entendia e voltou a falar do programa como se o pedido de desculpas fosse um detalhe menor. Assim é Ian. Já percebi, disse meu pai. 6 meses depois nos mudamos juntos. O apartamento era pequeno, muito menor que a mansão. Meu pai foi vê-lo numa tarde. Percorreu os 4 cômodos em silêncio, parou na janela da sala e olhou para a rua lá embaixo. É pequeno, disse. Eu sei. Vocês estão bem aqui? Sim. Assentiu e foi em direção à porta. Antes de sair, tirou algo do bolso do paletó e colocou sobre a mesa da entrada. Era o Patek Philippe. Não vou mais precisar disso para isso, disse. Não o quero, papai. Não estou te dando. Estou te mostrando. Amanhã vou doá-lo à fundação para leiloar e usar no programa de bolsas. Foi ideia de Ian, disse antes que eu pudesse perguntar. Saiu sem dizer mais nada. Fiquei sozinha na entrada ouvindo seus passos descerem a escada e a porta fechar. Fui até a cozinha onde Ian terminava de preparar o jantar. Seu relógio está na entrada, disse. Ele não levantou os olhos da frigideira. Não é meu, disse. Já sei. Mas foi sua ideia. Alguém tinha que usá-lo para algo que valesse a pena. Sentei na cadeira ao lado da janela e fiquei olhando para a rua enquanto ele cozinhava, pensando que não tinha ganhado nenhuma batalha nem executado nenhuma vingança. Apenas tinha escolhido a pessoa certa e esperado que o resto encontrasse seu lugar. E o resto tinha encontrado.